Oi, colegas, tudo bem? Vim então aqui trazer um feedback, né, do nosso trabalho sobre histórias infantis, né, e vim conversar então com vocês a respeito, né, das histórias que vocês trouxeram. E como vocês viram no ranking que eu fiz, os Três Porquinhos ganhou disparado, né? Então, assim, vai ser a primeira que eu vou abordar no próximo vídeo. Por quê? Porque, na verdade, achei interessante a gente poder conversar sobre os vilões das histórias, né? Antes de começar a entrar nas histórias em si, que a gente vai discutir muito essa questão dos vilões, mas de poder pensar por que as histórias infantis precisam ter um vilão, né? Sempre tem o lobo mau, a bruxa, né? Sempre tem alguém à espreita querendo fazer o mal, né? E por que que isso acontece e por que é necessário também, né? Porque na verdade as histórias não percorreriam por tantos anos, né, e continuando sendo contadas se não atraísse as crianças de muito tempo atrás e de agora, né? Então, assim, tem aspectos nessas histórias que são muito importantes e interessantes para as crianças. E aí, vamos tentar entender um pouquinho por quê, né? Porque na verdade as crianças elas têm, né, medos diferentes dos nossos medos adultos, né? Mas elas têm medos, inclusive de todo o não conhecimento que elas têm no mundo, né? Então elas sentem muita insegurança porque elas estão recém conhecendo tudo, tentando entender tudo, né? Então elas são repletas de medos e inseguranças e que elas precisam dar conta, né? Então são perigos, né, que ela ainda não decodifica bem, que ela ainda não entende. Né? Então, ela tem uma necessidade de se sentir protegida em relação a isso. E colocar, né, uma cara para esses medos é importante. E aí que está a pegada dos vilões das histórias infantis, porque fica mal definido, né? Tem medo do quê? Medo do lobo mau, medo da bruxa má, né? Então, assim, sempre tem essa coisa bem definida de maldade, né? Então, quem é o mal e quem é do bem. Né? Principalmente nessas histórias que pegam mais as crianças pequenininhas da primeiríssima infância, então 0 a 3, que são Três Porquinhos, né? João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, então assim, que são do lobo mau, né? Que contém o lobo mau, e que tem a bruxa, né? Que também traz essa coisa do comer, né? Do devorar, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas por que será que a criança precisa assim e se emociona tanto com essas histórias, né? Porque ela não fica contente em ouvir uma vez, né? Então, e dá um nome a esse medo e ela continua repetindo, né? Porque na verdade as histórias trazem um prazer imenso, né? Do medo. Elas sentem prazer no medo porque é um medo que elas sabem que vai passar, né? Elas sabem que vai ter um final feliz, elas sabem o que vai acontecer. Então, assim, é o prazer da expectativa, né? De saber o que vai acontecer, assim, ficar naquela... Tipo, o lobo mau está vindo, né? Tá soprando a casinha, né? Tá rondando. Mas elas sabem que tem como driblar esse mal, tem como escapar desse mal. Então, assim, elas têm essa emoção, envolve toda essa emoção, né? De reviver essa história, mesmo que elas já saibam, elas querem ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, né? Então, assim, nessa repetição, elas têm esse prazer, né? De encontrar o lobo, né? De constatar a ameaça que esse lobo traz. Elas sabem que esse lobo pode, né? O que esse lobo pode fazer, né? Então, uma ameaça real, se assustam com isso, têm prazer nesse susto também, né? E depois se tranquilizam, né? Então, assim, e lidam com vários medos e várias questões delas, que são muito importantes. Então, assim, tem todo um movimento desse inversão de papéis que eu acho que
é interessante sim, né, ter histórias com versão, mas tem muitas histórias que tiram o vilão, né, que é como se todas as pessoas fossem boas, né, e na verdade não é. Que de fato as pessoas não são boas, todas boas, né? Então, assim, é importante saber que as pessoas também têm um lado bom e um lado ruim dentro de si, né? E todo mundo tem um pouquinho de herói e de vilão, né? E a gente precisa aceitar esse nosso lado vilão para poder lidar com ele, né? E poder nos tornar melhores. Então, as crianças precisam estar atentas, saber disso, né? Estar atentas não, saber disso. E, e essa questão, assim, de saber que existe o mal no mundo, que existem pessoas maldosas, assim, existem coisas que elas vão precisar ter medo, sim, e escapar desse medo. Mas prepara, isso pensando em preparação para o futuro, assim, né, de toda a questão de sociedade. Mas internamente, as crianças conseguem perceber, né, que elas têm medo, sim, né, da cara para esse medo, que daí gera um controle em cima desse medo também, até que elas tenham, né, as condições necessárias para dar conta de tudo isso. Então, o conhecimento necessário, porque as crianças ainda estão nesse processo, né, de descoberta. E aí essas histórias também mudam, o vilão muda conforme a faixa etária da criança, né? Então, nessa primeiríssima infância, as histórias que pegam, vocês, né, dentro das escolas percebem com certeza, são essas que envolvem essa dinâmica, né, do devorar, né? Então, assim, devorar ou ser devorado. Esse jogo de incorporação, né, é muito forte. Por quê? A gente tá falando de crianças pequenininhas, né? Então, de bebês e crianças pequenas que estão em todo esse processo de se descobrir no mundo. Então, primeiro elas se sentem parte da mãe, né? Eu vou falar em mãe, mas vocês entendam que é a pessoa que faz, que cumpre com essa função, né, de maternagem. Então, assim, elas se sentem parte dessa mãe. De repente, elas vão se descobrindo que elas não são uma continuidade, né? Que existe, então, a mãe e elas. Então, elas estão em todo esse processo, né? De saber o que é delas, o que é dos outros, né? Então, assim, é um momento muito peculiar, assim, né? De desenvolvimento de poder se dar conta de que é separado, né? E aí entram várias questões e vários medos, inclusive o medo de voltar a ser único, né? De voltar a ser incorporado nesse corpo da mãe, né? Porque fica ainda uma ligação muito forte em relação da amamentação, dos cuidados, né? Esses primeiros cuidados, que fica uma ligação muito fácil, né? Muito direta. Então, ao mesmo tempo que a criança sente um prazer imenso em estar nesse contato, nessa relação, ela também tem um medo, né, presente e não consciente, né, pessoal, que ela pensa, né, eu tenho medo que isso vai acontecer, mas existe, né, inconsciente ali esse receio de voltar a ser incorporado, né, e como se volta para dentro da barriga da mãe? As vias que a criança conhece é a boca, né? Então, essa coisa assim do comer ou ser comido, né? E também é por isso que as crianças pequenas gostam tanto das brincadeiras de eu vou comer esse pezinho, né? Vou comer essa barriguinha. E eles ficam nesse jogo, né? E que eles ficam ao mesmo tempo com medo, mas também com prazer, né? De poder se desfrutar também, né? De si, dessa relação com o outro, mas envolve todo esse jogo, né? Então, as brincadeiras, a forma, né, que as crianças agem, até porque elas estão na fase oral também, né? Então, tudo elas se conhecem e descobrem pela boca, né? Então, essas fantasias, assim, do devorar e ser devorado são presentes, né, nessa primeiríssima infância. E aí, o que que acontece? O lobo mau quer fazer o quê? Comer. Seja os cabritinhos, seja os porquinhos, né? Seja a Chapeuzinho Vermelho, sua avó, né? E aí a Chapeuzinho Vermelho já entra uma outra conotação que a gente vai falar no vídeo sobre a Chapeuzinho Vermelho. Mas
é a questão do ser devorado, né? De ser comido, de ser incorporado novamente, de ser incorporado no corpo do outro, como já foi uma vez, né? Então, assim, é uma questão de que eles têm ao mesmo tempo um desejo, mas um medo, né? E aí, nesse jogo também de descobertas da criança, existe um prazer imenso, né? Dessa relação, de tudo isso. Então, fica esse jogo, né, acontecendo da mesma forma que as historinhas retomam. Então, e jogam com isso, né? E é por isso que temos há tantos anos as mesmas historinhas. E elas continuam sendo top, né? As mais pedidas. Então, assim, tem, né, essa questão dessa decodificação oral do mundo, que as crianças pequenas estão ainda, né, nessa primeiríssima infância. E aí entra a arma do lobo, né? Não só a questão do devorar, né? Mas a arma do lobo é a boca, né? Então, ele come, ele sopra, né? Ele engana, né, com sua lábia. Então, tudo fica, né, nessa questão da oralidade. E aí, depois, né, assim, questão da mudança de fase, né? Então, nessa primeiríssima infância, realmente, essa questão do devorar e ser devorado é o que dá medo, né? Então, assim, esse medo de ser devorado, de ser incorporado, é o que dá medo e dá, ao mesmo tempo, um prazer, né? E aí, mais adiante, que entram as historinhas em que existe a bruxa, não a bruxa que come, a bruxa que come, né, do João e Maria, entra nessa fase também. Mas a bruxa que tem ciúmes, né, que entram relações de outra forma, né? Porque nesse primeiro momento da criança é uma relação entre partes, né? Partes mais diretamente bocas, né? E aí, depois que a criança realmente se enxerga, se entende como um todo, se vê, né, como um corpinho inteiro, um serzinho inteiro, então como sujeito, e entende que o outro também é, aí entram outros tipos de relações que já tomam outros níveis, né? Então, entram outros medos, outros receios e também outros tipos de vilões. Que aí, então, é a madrasta ciumenta, né? As irmãs ciumentas. Entram outras relações interpessoais que na criança pequena ainda não cabe. Né? Nessa primeiríssima infância, ela ainda nem se entende como um todo e nem entende o outro como um todo. Então, essas relações não cabem a ela, né? Não interessam a ela. Interessa a ela ver o lobo e os paquinhos, né? E poder ter esse jogo, né, entre eles. Então, né, mexe com outras fantasias, com outros temores, né, com outros anseios. E é interessante pensar também no lobo, porque o lobo, ele é... Por que lobo? Né? Vamos combinar. Não é o animal mais assustador da natureza, né? Eu acho que teriam vários outros animais que poderiam ser pegos para ser o vilão. Por que será que foi escolhido o lobo, né? Isso assim, se pensa muito, assim, e existem várias teorias, né? Mas é interessante pensar que o lobo é muito parecido com o cachorro, né? E aí, o lobo, ele não é enorme, ele não aparenta, né, tão feroz, não é tão imponente assim, né, a presença dele. E tem essa semelhança ainda com o cachorro, que é um animal domesticado, né? Então, assim, com o qual as crianças convivem muito. Então, parece que é interessante essa questão do lobo, porque faz um jogo aí, né, de bem e mal, bem interessante também. Que então, o lobo, tem toda essa questão instintiva, né, dessa coisa, dessa necessidade de se sobressair, né, de enganar e de ter benefícios, né, então é uma coisa muito mais primitiva, né, e aí entra o cachorro com toda a questão de domesticação, de agradar ao outro, né, desse cuidado, dessa importância das relações,
né? Então, parece que eles fazem um contraponto bem importante, né? De poder pensar que existem lobos e existem cachorros, né? Então, assim, que existe um lado selvagem e um lado domesticado, muito parecido. E que se precisa, sim, estar atento a isso, né? Então, acho que eles trazem esse contraponto que é bem legal também. Acho que não é à toa que o lobo vingou como um vilão e permanece, né, por mais um século. Então, assim, quis trazer um pouco para vocês a respeito dos vilões, então, para a gente poder entrar então nas histórias e poder pensar neles em cada história, certo? Então, nos encontramos logo mais no dos Três Parquinhos. Um beijo. Olá! Resolvi fazer um adendo, né, ao vídeo, então, sobre os vilões, porque eu achei importante colocar a respeito do momento que a gente está vivendo também da pandemia, né? E eu acho que é interessante a gente poder pensar a importância dos vilões, das historinhas agora, nesse momento também, né? Porque a gente às vezes acaba, no intuito de proteger as crianças, acaba não contando para elas histórias que têm coisas ruins, coisas negativas, né? E no fim é o momento mais necessário, né? Onde mais se precisa desses vilões. Né? Então a gente precisa sim comentar com as contar histórias das crianças que tenham vilão, porque assim, qual que é o medo das crianças, né? É justamente esse medo e que também no confronta com nós adultos, né? Medo de algo que a gente não pode enxergar, né? Que a gente não enxerga, não vê, não cheira, que a gente não consegue identificar. Então é um mal invisível, né? E colocar a cara, né? E colocar um lugar para esse medo é importante. Então contar histórias, né? Muitas histórias que tenham sim vilões, que tenha o monstro, que tenha a bruxa, que tenha, né? Esse mal bem definido, né? Um mal em um objeto, né? Então, em um serzinho, né? Seja no lobo, seja, né? Qual a figura, mas o mal tá ali. É visível, é palpável, né? Então, assim, de poder colocar lugar desse medo. Porque com medo todos nós estamos, né? Então, assim, acho que é importante a gente poder ajudar as crianças a passar por esses medos também, né? Então, assim, acho que mais que nunca os vilões são muito importantes agora também, né? Já que não enxergamos o Covid, né? Podemos enxergar o lobo mau, a bruxa, no monstro, né? Então, que vai facilitar para as crianças lidar com tudo isso também, colocar uma carinha no medo. E outra coisa que eu achei interessante comentar, que eu acabei não falando, que surgiu bastante, né, a respeito de histórias infantis, assim, que remetem a velho do saco, lobisomem, bicho-papão, né? Bicho-papão, não vou nem comentar, né? Tá no nome já. Bicho-papão é que vai papar as criancinhas, né? Então, o lobisomem também, que daí tem uma conotação, acho que mais semelhante com o lobo mau, inclusive, da Chapeuzinho Vermelho, que depois a gente vai ver. Mas assim, e o velho do saco leva as crianças para quê? O que vai fazer com as crianças? Onde vai levar elas? Né? Então, assim, são também vilões criados, né, muitas vezes para colocar limites nas crianças, né? E aí que a gente tem que ver até que ponto, né, esses vilões saírem das historinhas realmente é necessário, né? Porque uma coisa é ter uma história em que tudo vai acontecer, que as crianças vão ter medo, mas elas sabem que no final dá tudo certo, que fica tudo bem, e o bem vence, né? Outra coisa é a gente usar esses vilões, então, trazer para a vida real, né, para dar medo e assim impor limites, né, para as crianças. Então, assim, eu sei que, né, foi colocado em muitos trabalhos assim das histórias infantis que ajudaram, né, a evitar perigos, né, a evitar algumas coisas assim que poderia, né, coisas que poderiam ter acontecido com vocês, inclusive quando crianças, né, e que realmente ajudou. Mas hoje a gente pensar, porque a gente tem tantas outras formas também, né? Antigamente a gente não tinha, né? Os nossos pais, os nossos avós não tinham conhecimento, né? De outras formas. Hoje em dia a gente sabe que adianta conversar com uma criança assim, né? Colocar, né? O que que pode, o que que não pode, explicar o porquê, né? Então tem outras vias que não precisa ser pelo medo, né? Não precisa ficar nesse pavor de que tem um monstro, tem algo que pode, né, pegar.
e sem ter a certeza de que tudo vai ficar bem. Então, assim, acho que é de se repensar, né, o uso ainda dessas coisas como formas de impor limites, né, de colocar limites nas crianças. Porque tem outra questão que eu acho que é bem importante também a gente pensar. E se depende do bicho-papão, do lobo mau, do lobisomem, né, impedir que eu faça alguma coisa de errado ou de ruim, então as pessoas, os adultos próximos que estão perto de mim também não podem com esses monstros, né? Então, em que lugar que ficam os adultos responsáveis nesse momento, né? Sejam os pais, os avós, né? Os profs, auxiliares de ensino, né? Adultos responsáveis por essas crianças, né? Que posição que ficam? Numa posição sem autoridade, né? Então, assim, acho que usar dessas formas, né, para colocar limites, acaba tirando a autoridade de quem tá ali, do adulto que tá ali, que como adulto tem a voz, né? Como adulto sabe o que é melhor para aquela criança, né, naquele momento e organiza isso, né, conforme a necessidade. Então, assim, trazer essa via do medo de alguém, a mesma coisa entra Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Tantas outras coisas, histórias que se contam assim, né? Que, que não são necessárias, né? Porque se o adulto, né, for responsável, se colocar disponível para a criança, né, e explicar os limites, né, construir juntos os limites, não tem necessidade nenhuma da criança ter medo, né? Porque ela vai entender que é pro bem dela e dos outros. Então, assim, e claro, isso é um processo, né? Não é uma coisa que conversou e explicou e a criança entendeu, mas é um processo que vai se construindo em conjunto. Então, não tem necessidade dessas histórias. Antigamente se usava muito porque realmente não tinha conhecimento do quanto as crianças entendiam ou não, e o medo funcionava, né? O medo funcionava. Mas vocês veem que veio muitas histórias assim do quanto ficou marcado isso, né? Mais do que as coisas positivas, as outras historinhas, né? As outras coisas mais lúdicas, mais divertidas, né? Então, assim, ficou um registro aí. E um registro que ficou, né, marcado, pesado, porque realmente foi uma história de medo e um medo sem final feliz, né? Sem a certeza de um final feliz que as historinhas trazem. Então, assim, não tão confortante que nem uma história que a gente sabe que tem o lobo, que o lobo vai soprar, que o lobo vai tentar na casinha, mas ele não vai conseguir, né? O lobo vai tentar se passar pela mamãe, mas não vai, né, conseguir. No final, o bem vence, né? Então, acho que é bem importante a gente poder pensar nisso também. Então, só quis fazer esse adendo que eu vi que faltou no outro vídeo, certo? Um beijão!